1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Todos abriram? Amém. Se você não abriu, pode acompanhar comigo aqui. Está projetado. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli já estava cego. Certa noite, Eli já quase cego, estava dormindo no seu quarto e Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Versículo 6. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde ele estava e disse: Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou e respondeu: Não chamei você, filho, volte para a cama. Versículo 7. Samuel, o que aconteceu? Não conhecia o Senhor. Vamos falar isso forte? Não conhecia o Senhor. Pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou 3 vezes, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama, e se ele o chamar outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Versículo 10. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. O que Samuel disse? Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. Amém, queridos? Pode sentar até aí. Eu quero agora adiantar um pouquinho. Quero ir com você para 1 Samuel, no capítulo 16. Daqui a pouco eu vou explicar essas duas passagens. Está projetado aqui também. O versículo 1 diz assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Então enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 6. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Versículo 7, continua acompanhando ali. Mas o Senhor disse: Não se impressione nem com a aparência, nem com a altura desse homem. Eu rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou o filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: O Senhor Deus também não escolheu esse. Versículo 10. Assim Jessé apresentou Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: O Senhor Deus não escolheu nenhum destes. Versículo 11. Perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tem mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Versículo 12. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja. Irmãos, eu vou voltar nesse texto. Eu quero apenas, que a gente tem muitos visitantes, eu quero te situar. Nós estamos já há 7 semanas numa campanha, aliás, uma série de ministrações sobre homens do Primeiro Testamento que foram de alguma forma visitados pelo Espírito Santo. E aí nós estamos não estudando a vida desses homens, nós estamos estudando apenas a obra do Espírito
Santo na vida desses homens e mostrando que esses homens eram apenas sombra do que acontece conosco hoje, qual é a nossa relação com o Espírito Santo. Então, só para fazer uma recapitulação, não vou conseguir fazer aquela que a gente fez no início, mas só para você ver, a gente já viu 6 personagens e nós falamos desses 6 personagens sobre alguns temas. Por exemplo, Noé, nós falamos sobre a voz de Deus, como Deus fala no nosso interior. Abraão, nós falamos que o Espírito Santo ele precisa ser renovado todos os dias. Você entrega a sua vida para Jesus, você nasce de novo, a partir daquele momento você é uma nova criatura, mas você precisa renovar a ação do Espírito Santo na tua vida. É tão interessante isso que nós vemos que Eli, nesse texto que a gente leu, ele tinha se esquecido. Interessante isso, né? Ele tinha se esquecido de como é que era a voz de Deus. Por quê? Porque ele não se renovava todos os dias. Depois nós estudamos Isaac, e Isaac tem uma característica muito legal, porque ele chamou a atenção de um homem muito rico chamado Abimeleque. E por que ele chamou a atenção? Exatamente porque o Espírito Santo produz um fruto, produz características, 9 características, que depois, se você quiser estudar, estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. São 9 características, aliás, vou até fazer deixa eu ver, 11 ideias, ai meu Deus, vai dar tempo. Vou fazer um apanhado com vocês aqui, deixa eu ver se vocês estão afiados. São 9 características. Vamos lá. Quais são? Amor. Alegria. Paz. Não, agora você não fala mais não. Você vai falar. Só o serão. Amor, alegria, paz. Mansidão. Domínio próprio. Bondade. Benignidade é bondade. Longanimidade. Fidelidade. Paciência. Alguém falou aí humildade. 9 características que o Espírito Santo coloca dentro de nós no exato momento que você entrega sua vida para Jesus. Então, só para você entender, o dia que você faz a escolha, levanta sua mão e fala, minha vida é de Jesus, o Espírito Santo vem. Eu até usei no curso que a gente fez de manhã, uma brincadeira, eu falei assim, você é igual X-Men. Então, qual é o seu poder especial? Porque todo X-Men tem um poder especial, né? Qual é o seu poder especial? É o fruto do Espírito. Quantas pessoas vêm com armas, que Davi falou com Saul? Enquanto você vem comigo com armas, eu vou com você no poder do Senhor. Então isso é Isaac. Depois falamos de Jacó, Israel, e a grande obra do Espírito Santo em Israel foi a transformação. Ele encontrou com Deus e ele andava de um jeito, e depois que ele encontrou Deus, ele passou a andar diferente. Isso é transformação. Depois estudamos sobre José, e em José nós falamos da nova natureza. O DNA de Adão ficou para trás, e agora você tem o DNA do próprio Deus dentro de você. E, por último, na semana passada falamos sobre Moisés, e o grande detalhe é que Moisés não sabia falar direito, e Deus falou com ele, eu vou enviar alguém para falar com você. Essa é a obra do Espírito Santo. Você não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo te ajuda. Oração em línguas é também um dos elementos do Espírito Santo. E esse 7º episódio, que é a vida de Samuel, e nós começamos já a estudar um pouquinho dele aqui, lemos a palavra. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre interagir com o Espírito Santo. Interagir com o Espírito Santo. Responder ao estímulo do Espírito Santo. Essa foi a grande marca de Samuel. Veja bem, começamos contando a primeira história, a primeira experiência de Samuel com o Espírito Santo, que foi o quê? O Espírito Santo chamando ele. Amém? Chamando ele pelo nome. E como ele não tinha muita prática, o que aconteceu com ele? Ele não conseguia ouvir bem. Isso acontece com a gente. Como a gente é novo na caminhada, nós precisamos o quê? Crescer. Eu gosto de usar muito exemplo de um bebê, o Dom está aqui dormindo bem tranquilo, mas quando ele está ligado na Duracell, ele anda para todos os lados e a Valéria atrás. Dom vem aqui, Dom vem aqui. Qual é a capacidade do Dom de obedecer ela? Muito pouco, não é? Por quê? Porque ele não ouve muito bem. Ele tenta compreender, mas não dá. É ou não é assim, pessoal? Amém? Bom dia, graças a Deus do Senhor Jesus. Estão aqui? Estão comigo? Que bom. Então, o bebê é assim. Agora, quando ele cresce, existe uma voz de comando da mãe que
que é o nome. Irmãos, eu podia estar no mais alto nível de rebeldia possível. Quando a minha mãe gritava assim, Leonardo! Aquilo tinha um poder de me paralisar e de me fazer prestar atenção nela. Era só comigo, pessoal? Hã? Principalmente se você estivesse correndo, né? Se você estivesse correndo, então, a sua mãe gritar o teu nome era a voz de comando, eu preciso parar. E assim você fazia uma conta rápida na sua cabeça. Você não calculava muito, você fala assim, se eu não parar vai ser pior. É ou não é assim? Isso acontece também no mundo espiritual. Quando você é criança espiritual, e aí eu não vou ter tempo para falar de todos os textos, mas quando você é criança espiritual, você não consegue ouvir bem a voz de Deus. Isso se mistura um pouco com a sua alma, com as informações da sua vida, e é o que você precisa. Você precisa crescer espiritualmente. Como que eu cresço espiritualmente? Através da oração, de preferência oração em línguas, através da leitura da palavra. E aí eu te falo, a melhor forma de você conhecer a palavra de Deus é fazendo os cursos. O curso é como se você estivesse tomando remédio na veia. Quem já tomou remédio na veia aqui? É bom, não é, irmãos? Eu tomei há poucos dias, é ótimo. Eu estava esses dias com uma cólica renal. Irmãos, eu achei que era o inferno. Eu falei, bom, se Deus quiser fazer a descrição do inferno, ele fala, inferno é como ter cólica renal. Todo mundo que já teve sabe o que é. E eu cheguei no hospital e falei com o médico, pelo amor de Deus, me dá um remédio. Nem que eu engane a minha cabeça. Se me der água, eu vou achar que você não está me dando um remédio. Mas enfim, ele aplicou o remédio na minha veia. Irmãos, foram 5 minutos. Depois disso, até a dor de dente saiu, tirou todas as minhas dores. Foi na hora, instantâneo. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque eu tomei o remédio na veia. O curso é como se você estivesse tomando palavra de Deus na veia. Aleluia! Então por isso que a gente fala, você faz o curso. Aí tem gente que fala, não, pastor, é chato, você fala tanta coisa, é célula, é curso, não sei o quê. Irmão, se é chato você ouvir, imagina para mim falar. Então, o que eu estou te falando é porque é bom para você. Amém. Então, voltando ao Samuel, para abrir um grande parênteses aqui, eu quero deixar o parênteses Samuel, você precisa crescer espiritualmente. Nós vemos Samuel em 2 momentos da vida dele. Momento número 1, quando ele era criança espiritual, e aí Deus teve que falar com ele 3 vezes. E aí depois a gente vê Samuel um pouco mais experiente com Deus. E aí acontece uma narrativa interessante. Que é o quê? Samuel chega na casa de um homem chamado Jessé, um ungiu o rei, que era o rei Davi. E aí vem lá os filhos de Jessé. E aí Deus fala com ele, não é nenhum desses. Não é esse, não é aquele, não é aquele. Samuel fala, Deus, peraí. O Senhor mandou vir um rei aqui, não é nenhum dos filhos do homem. Então quem é? Deus falou, dá uma cavucada aí. Não está escrito isso na Bíblia, mas obviamente aconteceu assim. E Samuel fala com Jessé, Jessé não tem mais um filho? Ó, tem um esquecidinho que está por aí. Então chama ele. Quando Samuel viu Davi, o que Deus falou? Aí está o homem. Irmão, só que eu quero que você note a interação de Samuel com Deus. Eu queria fazer um teatro, queria chamar 2 homens aqui. Não tem homem nessa igreja, não? 2 homens, cadê? Aleluia! Meu Deus do céu! Eu ia ter que orar, ué. Achar que é igreja contemporânea, né? Bom, já que veio um Davi, eu quero colocar o Davi aqui como filho de Jessé. Fica aí, aqui, olha aqui. Você vai ver. Então esse aqui vai ser o Davi, filho de Jessé. Pode ajoelhar, Davi, filho de Jessé. E esse aqui vai ser o Samuel, tá? O nome dele é o nome de Samuel. E eu vou ser Deus. Vou pegar o papel, né? Então vamos lá, Samuel. Então olha a interação dos dois. É mais ou menos isso aqui. Samuel se precisa de outro rei. Aí o que Samuel respondeu? Quem vai ser o rei, né? Não precisa você falar não, porque senão você não vai conseguir. Senão vamos perder muito tempo nesse teatro. Então o que aconteceu? Vai lá. Vai ungir o rei lá. Samuel não é esse não. É outro rei. Viu a olhadinha que ele deu para o lado? Era essa que eu queria. Porque parece, dá a impressão de que Samuel ia ungir o rei e alguém ouviu uma voz. Não é esse não. Aí Samuel falou, peraí, ouviu uma voz aqui. Quem que foi que falou? Não dá essa impressão, irmãos, quando você lê? Só que não foi assim que aconteceu.
aconteceu? Quando Samuel chegou e ele olhou, Deus falou com ele: não é esse. Não é esse. Samuel, irmãos, não mudou a característica, não mudou a cara dele, porque Deus falou no interior. Ele não ouviu uma voz que fez ele virar de lado. Deus está falando com ele no Espírito. Meu Deus! E Samuel interagiu com Deus. Porque Samuel falou: bom, se não é esse, quem é? Aí veio outro: vai lá, Samuel, vai ungir. Agora você não vai olhar para mim não, tá? Também não é esse. É uma figura, né? O que Samuel fez? Tirou a mão e falou: bom, não é esse. Até que veio o Davi, e aí Deus falou: agora é esse, agora pode ungir, Samuel. Esse eu estava mesmo. Então, obrigado, queridos meus. Queridos, a interação com o Espírito Santo é natural. Só que você precisa do crescimento espiritual. Samuel, quando ele era garotinho, quando ele tinha acabado de ter experiência com Deus, ele não conseguia discernir bem a voz de Deus. Ele não conseguia ouvir o nome dele direito. Só que depois, quando ele estava mais crescido espiritualmente, o que aconteceu? Deus teve um diálogo com ele. Deus conseguiu falar com ele e ele responder. Essa é a vida no Espírito que Deus tem programado para mim e para você. Olha aqui o texto que eu vou ler, né? Porque nós já falamos dessas três coisas, né? Que história é essa? Eu já falei, qual a sua tipologia, onde está o Espírito Santo. Agora olha o texto de João 14,16. Olha ali, está projetado ali. Eu pedirei ao Pai e Ele me dará o quê? Outro auxiliador. Talvez na sua versão está o outro consolador. O que Deus está querendo dizer com isso, irmãos? Que Ele vai nos dar uma ferramenta, preste atenção. Ele vai nos dar uma ferramenta para nós sermos auxiliados no dia da dificuldade. Aí Ele continua dizendo: olha, o Espírito da verdade para ficar com vocês o quê? Bom dia, graças a Deus, Jesus. Para ficar com vocês para sempre. Aí o versículo 26, nesse mesmo capítulo de 14 de João, fala assim: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, o que ele fará? Ensinará a você todas as coisas. Irmão, o que acontece é que quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem a nova natureza, o fruto do Espírito está dentro de você, você começa a interagir com o Espírito Santo, com essa voz do seu interior. E à medida que você vai avançando na sua maturidade espiritual, daqui a pouco eu vou falar como você faz isso, você vai ser cada vez mais direcionado por essa voz. E a tendência é que quanto tempo mais passar, o seu grau de erro na sua vida diminui a zero. Aleluia! E Deus falou isso comigo: você está disposto a não errar mais? É só você ouvir a voz de Deus, você interagir com essa voz. E é tão interessante essa coisa da interação, porque em Ezequiel 36, Deus dá uma visão para o profeta. E muitas vezes nós erramos, irmãos, porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito. E toda vez que você quer fazer a coisa do teu jeito, em qualquer área da tua vida, não funciona. Ou pode até funcionar, mas é um golpe de sorte. Por quê? Porque você constrói a sua vida, os seus argumentos, você constrói a sua sabedoria baseada em quê? Durante toda a sua vida. Baseado nas suas experiências, nos seus erros, nos seus acertos. Só que o que Deus quer que você faça agora é que você construa a partir de agora essa intuição, essa consciência que é o teu espírito, a partir da palavra de Deus. Então, talvez a sua experiência fale: olha, não entre nesse negócio, mas a palavra de Deus vai dizer para você: entre. Olha para você ver de novo Samuel. A experiência de Samuel, o que fez com ele? Esse é o homem que você tem que ungir. Foi ou não foi? Samuel olhou, talvez era um cara forte assim igual o Delei, e falou assim: é esse cara. Mas Deus falou: porque o Delei tem cara de rei, fortão, não sei o que, vai lutar e tal. Aí Deus falou: não é esse. Quem que é? É o Davi, novinho, fraquinho, né? Chassi de frango, igual o pai, né? É ele. Só que olha só para você ver, irmãos, humanamente falando, a melhor opção não era Davi.
E aí eu volto para Ezequiel 36. Se você for na melhor opção por causa das suas experiências, não é interagir com o Espírito Santo. Interagir com o Espírito Santo é você deixar a palavra de Deus construir os seus argumentos. Então, Ezequiel 36 conta uma experiência. O profeta viu um rio, e o rio ele representa a própria presença de Deus. Porque a palavra diz que aonde o rio passava, gerava vida, a tal ponto de que o rio desaguava no mar morto, e o mar que era morto passava a ser vivo. Então o que é essa experiência que Deus deu para o profeta? Era a experiência do Espírito Santo, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, Efésios capítulo 2, mas Ele nos deu vida. Amém. Através do novo nascimento. Então esse rio é a própria presença do Espírito Santo. E aí o que o profeta faz? O anjo que está com o profeta, ele está tendo essa visão, mede 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e fala com o profeta: vem. Olha a interação. Primeiro o anjo mede, depois manda o profeta ir. Se o profeta não vai, ou se ele não compreende que ele deve ir, o que acontece? Ele fica parado. Se o profeta não compreende que ele deve ir, ele fica parado. Então por isso que é importante você entender que Deus ele tem com você uma interação. Ele vai te dar uma determinação e você tem que cumprir aquela determinação, obedecer aquela palavra, para que então ele possa dar outra palavra. Por quê? Porque o anjo fala com o profeta: mede 1000 côvados, vem. O profeta vai. A palavra diz que as águas chegam até os tornozelos. Aí o anjo mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e fala com o profeta: vem. E o profeta obedece àquela direção e vai, interage com o Espírito Santo. A água chega até o joelho, mas esse não é o lugar ainda. Aí o que faz? O anjo mede mais 1000 côvados, mais 500 metros, e tal, o profeta vem, o profeta vai, a água chega no lombo. Interagiu de novo. Aí o anjo faz de novo. Pastor, por que ele não fez tudo de uma vez? Porque a caminhada com Deus é todo dia, e você não vai direto para o domínio total do Espírito Santo. Deus vai começar a dominar os pedaços. Por isso que não adianta você vir na igreja, receber uma palavra, e eu até vou fazer um parênteses aqui, importante. Irmãos, quem já viu um milagre aqui de Deus? Levanta a mão, pode levantar bem alto. Você vai ser julgado naquele dia, e esse milagre vai contar, sabia? Deus vai falar: eu fiz um milagre na tua vida, o que você fez com ele? Um dia Jesus olhou e falou assim: Jerusalém, se tivessem feito os milagres que foi feito em você, lá em Sodoma e Gomorra, todos teriam se convertido. Sabe o que Deus está falando? Jerusalém, eu vou cobrar de você, porque eu fiz muitos sinais em você, e você não obedeceu a minha palavra. Irmãos, quando o Espírito Santo dá uma ordem, ele quer que você ande de acordo com aquilo. Por quê? Porque ele está investindo em você. Só que ele não quer que as águas fiquem até no lombo, é uma caminhada. Por isso que você tem que vir na igreja, e tem que ir para a célula, e tem que fazer curso. Irmãos, tem que ser, não tem outra opção, é a palavra de Deus. E se eu não fizer isso, pastor, não tem problema nenhum, a escolha é sua. Mas voltando para a palavra, até que, quando que para essa experiência do profeta, quando que para essa interação? Ela só para, preste atenção, quando o anjo mede 1000 côvados, a água está no lombo, mede 1000 côvados, 500 metros, fala com o profeta: vem, e o profeta vai. Só que a palavra diz que quando o profeta chega ali, a água já não está dando pé mais, e a água cobre ele totalmente, de forma que ele perde o controle da própria vida.